Fala galera, professor Vinícius de Alencar aqui e nós vamos hoje falar sobre os processos de formação das palavras. Até agora nós estudamos todos os morfemas, que são as unidades mínimas que formam a palavra. Agora, como essas palavras elas se encaixam a ponto de ser criado um significado, um significante, ou seja, uma palavra com sentido, né? Então a gente vai estudar os processos, tá? Então cada palavra é formada por um processo, né? Primeiro processo que a gente vai ver é a derivação, né? O que é a derivação? Palavras derivadas são aquelas palavras que provêm de outras palavras, que a gente vai chamar de palavras primitivas, né? Então a derivação é quando eu vou acrescentar afixos às palavras primitivas. Quais são os afixos que a gente aprendeu? Prefixos e sufixos, né? E assim vão surgindo novas palavras. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra valor, a palavra primitiva. Eu posso colocar aqui um sufixo e eu transformo em valorizar. Eu posso botar um prefixo e um sufixo e formar desvalorização. Sapato, que é a palavra primitiva. Eu posso colocar um sufixo e virar sapataria. É uma palavra derivada. Percebe que eu estou formando palavras derivadas colocando sufixos e prefixos, ou prefixos. Né? Sapateiro, coloquei um outro sufixo aqui, criei uma outra palavra. Então, automaticamente, o que eu estou fazendo? Derivando palavras. Então, esse processo que faz com que eu inclua prefixos e sufixos aos radicais ou às palavras primitivas, eu vou chamar de derivação, porque eu estou derivando palavras delas, né? Governo, olha, governador. Então, criei aqui, botei um sufixo e formei uma nova palavra. Desgovernado, eu coloquei agora um prefixo. E aí criei uma nova palavra. Coloquei também um sufixo, criei outra palavra, tá? Há casos em que uma palavra possui prefixo e sufixo, ou seja, após se obter uma palavra por sufixação, outra se forma por prefixação ou vice-versa, né? O que eu quero dizer? Eu formo uma palavra, presta atenção, eu pego uma palavra e aí eu coloco um sufixo, e aí eu crio uma palavra nova. E depois eu vou e coloco um prefixo e ganha um outro significado. Os afixos entram um de cada vez e eu vou criando novas palavras, né? Por exemplo, igual. Eu tenho a palavra igual, né? Se eu coloco o sufixo dade, eu formo igualdade, né? Então aqui eu já tenho uma palavra, né? Formada por sufixação. Dessa palavra igualdade, eu posso jogar um prefixo. Eu boto des. E aí forma desigualdade. Perceberam que eu coloquei um de cada vez? Né? Coloquei um de cada vez. Olha isso aqui. Feliz. Eu posso botar felizmente. Eu boto o sufixo mente e crio uma nova palavra. E depois que eu coloco o mente, eu posso colocar um prefixo e criar uma nova palavra. Eu coloco o in e aí eu transformo em infelizmente. Né? O que aconteceu? Nesse caso, eu vou dizer que eu tenho aí uma derivação prefixal e sufixal, tá? Então, o que é uma derivação prefixal e sufixal? Não pode confundir com a derivação parassintética que a gente já vai ver, né? A derivação prefixal e sufixal é aquela derivação em que eu coloco o prefixo e o sufixo um de cada vez. Isso quer dizer que se eu tirar um dos dois, eu vou ter uma palavra formada, beleza? Vou ter uma palavra formada. Quando eu só coloco o prefixo, eu vou dizer que a derivação é apenas prefixal. Se eu coloco só um sufixo e não coloco mais nada, eu vou dizer que a derivação é sufixal. E se eu coloco os dois, um de cada vez, eu vou dizer que a derivação é prefixal e sufixal. Posso chamar isso também, a derivação prefixal eu posso chamar de prefixação. A derivação sufixal eu posso chamar de sufixação, tá? E aí a gente vai trabalhando com isso, incluindo as palavras, colocando os afixos e a gente vai ver como foi formado. Então esse é o processo de derivação, tá? A derivação parassintética, ela é diferente. A derivação parassintética, ela vai entrar também o prefixo e o sufixo, só que ela vai entrar de maneira simultânea. O que isso quer dizer? Elas entram ao mesmo tempo. Quer dizer, derivação parassintética, que eu também posso chamar de parassíntese, quer dizer que se eu tirar o prefixo, eu não vou ter palavra nenhuma com sentido.
Se eu tirar só o sufixo, eu não vou ter palavra nenhuma. Diferente da derivação prefixal e sufixal, que se eu tirar um dos dois, dependendo da situação, eu vou criar uma palavra com sentido. Tá? Por exemplo, na palavra infelizmente, se eu tiro mente, eu tenho a palavra infeliz, que também tem sentido, né? Que também tem o seu sentido. Agora, os parasintéticos não. Os parasintéticos não subsistem a retirada de um dos afixos. Você não tem como criar sentido com essas palavras. Olha os exemplos. Por exemplo, entardecer e enveredar. Se retirarmos algum dos afixos, teremos entarde, que não existe, tardecer, que também não existe, envereda, também não existe essa palavra, nem enveredar. Ou seja, palavras que não existem. Derivação regressiva. Não percam a ideia de derivar, tá? É sempre uma palavra primitiva criando outras palavras. Então a gente já viu derivação prefixal, que é quando eu coloco um prefixo e crio uma palavra nova. Derivação sufixal, que é quando eu coloco um sufixo e crio uma palavra nova. Derivação prefixal e sufixal, que é quando eu coloco o prefixo e o sufixo não ao mesmo tempo, um de cada vez. E aí eu crio palavras diferentes. E a derivação parasintética, ou parassíntese, que é quando eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Agora, a derivação regressiva, que eu também posso chamar de deverbal. A derivação regressiva, eu vou retirar a parte final da palavra primitiva, que normalmente é um verbo, e eu vou obter, a partir dessa redução, uma nova palavra, normalmente substantivo de ação. Por exemplo, o verbo ajudar. Se eu tirar o final, o R, eu vou criar o substantivo ajuda, eu regredi. Né? Eu viro de verbo, eu transformo no substantivo de ação, ajuda. Atacar vira ataque. Buscar vira busca. Então eu pego os verbos e transformo em palavras que determinem ações. Esse tipo de derivação é uma derivação regressiva. Derivação imprópria. Na derivação imprópria não vai ocorrer nenhuma mudança na forma da palavra primitiva. As palavras continuam sendo escritas da mesma forma. Nada vai ser acrescentado nem suprimido, ou seja, eu não tiro nenhum pedaço e nem coloco pedaços novos. Só que vai mudar a classe gramatical. A palavra, ela, em um contexto, ela pode ser um verbo, mas em uma outra frase, essa mesma palavra pode ser um substantivo. Né? É um recurso muito utilizado no nosso discurso cotidiano, no dia a dia. E também nos textos literários, ou seja, nas obras literárias, na nossa literatura, nos poemas, nas crônicas, enfim. Né? Deixa eu dar só um exemplo de derivação imprópria, né? Já que para a gente poder entender. Por exemplo, se eu falo assim, vou cantar pelo país. Vou cantar pelo país. Esse cantar é verbo. Né? Agora, eu posso falar assim, o cantar dos pássaros me faz feliz. Esse cantar agora ele não é mais verbo, agora é um nome, é o cantar. Né? Então agora esse cantar ele vira um substantivo. Então toda hora que eu, dentro de um contexto, eu altero a classe gramatical da palavra, eu vou chamar de derivação imprópria. Beleza? Agora vamos falar da composição. Tá? Então, derivações foram essas que a gente viu. Agora vamos ver as composições. Só vendo a diferença. Se uma palavra é formada por um radical, nós temos derivação. Se uma palavra é formada por dois ou mais radicais, eu tenho composição. Não é à toa que a gente chama os substantivos compostos. Você sabe o quê? Porque tem aí duas palavras, né? Tem dois termos, né? Então, por isso que o processo chamado de composição é aquele que é formado por dois ou mais radicais. Aparecem, então, nas palavras compostas. Eu tenho dois tipos de composição. Eu tenho a composição por justaposição e eu tenho a composição por aglutinação. A composição por justaposição, os dois radicais que formam o composto são postos lado a lado, sem que haja alteração fonética neles. O que eu quero dizer de alteração fonética? Eu não altero o som, tá? Eu coloco os dois lado a lado e o som não se modifica. Por exemplo, arranha-céu. Eu tenho aqui dois radicais, arranha e céu. E aí eu criei um novo substantivo composto, e não tem alteração fonética.
Tá? Eu não mudo o nome arranha e o nome céu separadamente, eles continuam com os mesmos sons depois que eu os uni. Eu criei arranha-céu. Mesma coisa acontece com guarda-roupa, pé de moleque, girassol. Tá vendo? Eu não mudo o som. Agora, a composição por aglutinação é quando ao menos uma das palavras primitivas, uma dessas palavras que estão sendo unidas, ela sofre queda ou substituição de fonema. O que é isso? Eu ou vou ter que suprimir o som, né? Ou eu vou ter que substituir, trocar a forma de falar. Por exemplo, aguardente. Aguardente. Eu tenho aí eu tenho a palavra água mais a palavra ardente. Só que eu não falo água ardente, eu falo aguardente. Eu uno tudo. Então aqui que eu fiz? Eu suprimi um dos fonemas. Eu tirei um dos fonemas A, já que eles se repetiam, e eu criei uma palavra composta por aglutinação. Eu uno as palavras e aí eu crio uma palavra nova mudando o som. Planalto. A palavra planalto é formada pelos radicais plano e alto. Né? Então, plano e alto. Então, essas duas palavras formaram uma palavra nova e eu tive alteração no fonema. Eu não uso o fonema O do plano. Né? Então, é uma composição por aglutinação. Vinagre. Olha como é que muda o fonema. Vinagre é a união, é a aglutinação de vinho mais acre. Tá? Olha como é que mudou o som. Então, quando muda o som das palavras compostas, das palavras que se unem para formar um composto, eu vou dizer que a composição é por aglutinação. Se as palavras estão unidas, mas não tem alteração fonética, eu vou dizer que a composição é por justaposição. Vamos ver outros processos de formação de palavras que são mais simples. Por exemplo, abreviação ou redução. O que é isso? É quando eu vou eliminar, consiste na eliminação de um segmento de uma palavra, a fim, que faltou aqui, desculpa, a fim de se obter uma forma reduzida. Tá? É quando eu diminuo a palavra. Por exemplo, quando eu falo um microcomputador, eu chamo apenas de micro. Né? Quando eu falo transporte metroviário, eu chamo só de metrô. É uma abreviação ou redução. Siglonimização é quando eu crio siglas. Né? Trata-se da combinação de letras iniciais de uma sequência de palavras. Então, Detran, OTAN, né, CPF são siglas. Onomatopeia. Onomatopeia é quando eu formo uma nova palavra por meio da imitação de sons. Ó, nhen, 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 nhen. Tem aqui algumas, né? Quando eu falo au, au, miau. Então aparece muito isso nas histórias em quadrinhos, né? São as onomatopeias, tic-tac. Neologismo é quando eu vou tratar do acréscimo de significados a determinadas palavras sem que elas passem por qualquer processo de modificação formal. Ou seja, neologismo é a nova palavra. É quando eu crio palavras, invento palavras para poder explicar alguma coisa. E aí, como ele não é formal, ou seja, não está na regra, eu vou dizer que houve um neologismo. Eu criei uma palavra nova. Né? Empréstimos linguísticos. Né? Trata-se da incorporação de palavras provindas de línguas estrangeiras. Eu também chamo de estrangeirismo. Né? Por exemplo, arroz é uma palavra árabe. Eu não mudei o nome. Ela continua sendo chamada arroz, mas é uma palavra árabe. Ela veio do árabe. Né? O hibridismo é quando eu vou combinar palavras de línguas diferentes para formar palavras. Por exemplo, automóvel. Né? Automóvel. Né? Que eu tenho de duas origens diferentes. Tá? Gente, é isso. Tá? Então, a gente vai fazendo ainda os exercícios para poder tentar adiantar a nossa vida, beleza? Em breve a gente fala aí mais sobre exercícios para poder continuar nas nossas videoaulas e também na nossa videoconferência, nas nossas aulas online. A gente vai trabalhar isso aí melhor, beleza? Gente, qualquer coisa pode perguntar, tira dúvidas, a gente está aqui para poder ajudar. Continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.